O tempo é curto. Sermão de Robert Moore McCheyne, pregado em 1846. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29 ao 31. Nesse capítulo de 1 aos Coríntios, o apóstolo está discursando sobre o casamento. Como se vê, o que Deus pensa sobre este assunto é que em tempos normais o casamento é honroso, desde que seja no Senhor. Há alguns que parecem imaginar que há uma peculiar santidade na vida dos não casados. Vê-se, porém, que isso é inteiramente contrário à palavra de Deus. No mundo isento de pecado anterior à queda do homem, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E o que mais de perto andou com Deus nos tempos do Velho Testamento era casado. E andou Enoque com Deus, depois que o gerou Metusalá, 300 anos, gerou filhos e filhas. Que no período de angústia e calamidade para a igreja, é melhor não casar. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Versículo 26. Quando a arca de Deus está em perigo, como no presente acontece com a nossa igreja, o parecer do Espírito é que todos os que puderem devem manter-se, quanto possível, desembaraçados de envolvimentos terrenos. Quando a mulher de Finéia soube que a arca de Deus tinha sido tomada, deu à luz e morreu, tendo dado a seu filho o nome de Icabode. Foi-se a glória de Israel. Portanto, irmãos, não convém que aqueles que amam Sião se casem e se deem em casamento, quando a arca de Deus está em perigo. Terceiro, que mesmo em tais períodos é lícito casar-se. Mas se te casares, não pecas. Versículo 28. Não tenho dúvida, irmãos, de que estão próximos os dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Contudo, se alguém se aventurar a enfrentar esses períodos, e se você achar que duas pessoas de fé podem sair-se melhor do que uma, eu quereria poupar-vos. Tendo iniciado este assunto, o apóstolo passa a esta declaração afetuosa pertinente a todos os casados e não casados. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, e os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29 ao 31. Nessas palavras há, primeiro, uma declaração: o tempo é curto. E, de novo, a aparência deste mundo passa. O tempo que temos para passar neste mundo é muito curto, apenas uma polegada de tempo, uma breve meia hora. Dentro de muito pouco tempo, tudo passará e tudo o que existe aqui está mudando. Os próprios montes vão se desmoronando. O rosto mais formoso murcha. As vestes mais finas apodrecem e se desfazem. A aparência deste mundo passa. Segundo, uma lição que se infere: os crentes
devem desprender-se de tudo quanto existe aqui. Devem examinar tudo à luz da eternidade. Não valorizem nada acima das coisas que vocês farão lá. Desprendam-se dos objetos, dos pesares, das alegrias, das ocupações desse mundo. Sim, pois logo vocês terão que mudá-las para as realidades eternas. Doutrina: a brevidade do tempo deve levar os crentes a desprender-se de todas as coisas que há debaixo do sol. Primeiro, a brevidade do tempo, verdadeira em dois aspectos. O tempo que o crente tem para viver nesse mundo é muito curto. Toda a duração da vida é muito curta. Do berço ao túmulo, a jornada é curta. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. A metade dos homens morre antes dos 20 anos de idade. Mesmo quando os homens viviam muitas centenas de anos, a vida era curta. Um momento em comparação à eternidade. Metusalém viveu 969 anos e morreu. Os homens vivem pouco tempo como a erva. Toda a carne é como a erva. E os seres humanos ricos e formosos são como a flor do campo. Ela é um pouco mais bonita e mais delicada. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Isaías 40, versículo 7. Que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Você sabe quão depressa passa a lançadeira do tecelão? Mas a sua vida passa mais depressa. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Jó, capítulo 7, versículo 6. E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e nunca viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança a comida. Jó capítulo 9, versículo 25 e 26. Segundo, quanto tempo já passou? Muitos crentes passam os seus primeiros tempos em pecados. Muitos que me ouvem deram os seus melhores dias ao pecado e ao mundo. Muitos dentre vocês só têm o manco, o roto e o doente para dar a Deus. Todos vocês podem ver o passado como um sonho, ou como um conto que se conta. O período decorrido desde quando vim estar entre vocês me parece um sonho. Terceiro, o tempo que resta está todo aprazado. Todos vocês que me ouvem têm todos os seus domingos contados. O número de sermões que deverão ouvir, o último já foi fixado. Os anos de vida de vocês estão contados. Para muitos este é o último ano que verão neste mundo. Muitos vão celebrar seu próximo ano novo na glória. No corpo de muitos de vocês está a doença que vai lançá-los no pó da terra. E o seu túmulo já está marcado. Dentro de pouco tempo vocês estarão jazendo quietos lá. Sim, queridos irmãos, o tempo é curto. O tempo da continuidade deste mundo é curto. Já está próximo o fim de todas as coisas. A aparência desse mundo passa. O crente fica numa torre de vigia. As coisas do presente estão debaixo dos seus pés. As coisas eternas estão diante dos seus olhos. Mais um pouco de tempo, irmãos, e o dia da graça terá passado. A pregação e a oração terão feito a sua obra.
Logo terá terminado a nossa luta com o mundo incrédulo. Logo o número dos crentes estará completo. Os céus se abrirão sobre a nossa cabeça e Cristo virá. Seu brado de partida foi: certamente cedo vem. Então veremos aquele a quem não tendo visto amamos. Mais um pouco de tempo e estaremos diante do grande trono branco. Mais um pouco de tempo e os ímpios desaparecerão. Vê-los-emos ir para o castigo eterno. Mais um pouco de tempo e a obra da eternidade terá início. Seremos semelhante a ele, vê-lo-emos dia e noite no seu templo. Entoaremos um novo cântico, sem pecado, sem fadiga, para todo sempre. Dentro de um breve momento, irmãos, tudo isso acontecerá. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Segundo, disso o crente deve aprender a desprender-se das coisas existentes debaixo do sol. Desprenda-se dos objetos mais queridos deste mundo. O mundo que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. O casamento é honroso em tudo. Os maridos devem amar suas respectivas esposas como Cristo amou a igreja. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Contudo, sem idolatria. Em alguns aspectos, o crente casado deve ser como se não fosse casado, como se não tivesse esposa. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você não conseguirá ser bom, gentil e amoroso demais para com seus pais, que Deus lhe deu. Todavia, seja como se não os tivesse. Pais, ame seus filhos e eduquem-nos na doutrina e na admoestação do Senhor. Estejam, porém, cientes de que o tempo é curto. Eles são apenas um empréstimo que o Senhor lhe faz. Mas não fiquem surpresos se ele levar para si o que lhe pertence. Tenham em alta estima com amor os seus ministros para o bem da obra que realizam. Contudo, sejam como se não tivesse nenhum deles. Apoie-se inteiramente em Cristo, como se nunca tivesse visto ou ouvido um ministro. David Brainerd menciona o caso de uma mulher que, após a sua conversão, resignou-se à vontade divina nos pontos mais sensíveis. Que seria se Deus levasse o seu marido? Como acha que suportaria isso? Ela respondeu: ele pertence a Deus e não a mim. Ele pode fazer com o meu marido o que lhe aprouver. Esperando morrer e ser libertado do pecado, perguntaram-lhe: que seria do seu bebê? Ela respondeu: Deus tomará conta dele. Meu bebê lhe pertence. Deus tomará conta dele. Diz Samuel Rutherford: não construa o seu ninho em nenhuma árvore daqui, pois você pode ver que Deus vendeu a floresta para a morte, e toda árvore na qual repousaríamos está pronta a ser cortada e derrubada, para que fujamos e subamos e construamos o nosso ninho sobre a rocha e habitemos nas fendas da rocha. Não ponham o coração nas flores deste mundo, pois em todas elas há um cancro. Preze acima de tudo a rosa de Saron, o lírio dos vales, pois ele não muda. Viva mais perto de Cristo do que dos seus santos, para que quando eles forem tirados, vocês tenham em quem continuar a apoiar-se.
B. Desprendam-se dos pesares deste mundo. Os que choram sejam como se não chorassem. Este mundo é um vale de lágrimas. Há sempre alguém pranteando. Mal se seca uma lágrima numa face. Outra lágrima escorre pela outra. Mal uma viúva deixa de usar as vestes de luto, outra começa a usá-las. Os que estão em Cristo devem chorar como se não chorasse, pois o tempo é curto. Você chora por aqueles que morreram no Senhor? Está bem que chore, Jesus chorou. Contudo, chore como se não chorasse, pois o tempo é curto. Eles não estão perdidos, apenas partiram antes. O sol, quando se põe, não se perde. Vai brilhar no outro hemisfério. E assim é com aqueles que... Assim é que eles foram brilhar num mundo mais esplendoroso. É o amor próprio que faz você pranteá-los, pois eles estão muito bem. Você não os prantearia se eles estivessem com um amigo distante na terra. Por que pranteá-los se eles estão com um amigo dos pecadores? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 7, versículo 16 e 17. O tempo é curto e você os seguirá. Poucos dias mais e você vai se reclinar no seio de Jesus. Você está mais perto hoje do que estava ontem. O tempo é curto. E você vai se encontrar com todos os remidos à destra de Cristo. Juntaremos nossas vozes no cântico novo e juntos faremos tremular a palma eterna. Os que choram, chorem como se não chorassem. Vocês choram por aqueles que morreram sem o Senhor? Aqui há um motivo mais profundo para chorar. E contudo o tempo é curto, e logo tudo isso lhe será explicado, e vocês não poderão derramar mais nenhuma lágrima pelos perdidos. Um pouco mais de tempo, e vocês verão Jesus plenamente glorificado, e nem poderão desejar coisa alguma diferente do que acontece. Quando Arão perdeu os seus 2 filhos, manteve sua paz. Você se lamenta por dores corporais, pobreza e doença e pelos problemas do mundo? Não murmure, o tempo é curto. Se você crê em Cristo, essas coisas são todo o inferno que você terá que suportar. Pensa que o ladrão moribundo queria queixar-se de suas dores quando estava a um passo do paraíso? Assim é com você, o seu inferno secou-se e você só tem que passar por 2 rasos ribeiros, a doença e a morte. E você tem a promessa de que Cristo fará mais que isso para encontrar-se com você. Ele vai com você passo a passo e o segura em seus braços. Quando chegarmos à presença de Jesus, todas as nossas mágoas parecerão mágoas de criança. Um dia em sua presença fará com que você não se lembre mais das suas misérias. Portanto, tenha coragem e corra com paciência. C. Desprendam-se dos gozos deste mundo. É muito certo um crente usar as coisas desse mundo e regozijar-se nelas. Ninguém tem tanto direito de alegrar e ser feliz como o crente. Ele tem o direito de usar as comodidades físicas deste mundo, comer com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Tem o direito a todas as alegrias do lar,
do parentesco e da amizade. É altamente próprio que ele goze dessas coisas. Ele tem o direito a todos os prazeres puros da mente, do intelecto, da imaginação, pois Deus lhe deu ricamente todas as coisas para que delas desfrute. Todavia ele deve folgar ou alegrar-se como se não se alegrasse, e usar deste mundo como se dele não abusasse, pois o tempo é curto. Dentro em pouco você estará sentado à destra do Pai, no alto, bebendo com Cristo o vinho novo. Você se encontrará com todos os seus irmãos e irmãs em Cristo. Terá pura e santa alegria em Deus pelos séculos sem fim. Não se deixe levar muito pelos gozos que aqui existem. Tenho notado que quando as crianças sabem que vão a uma festa, comem bem pouco para poder estar com bom apetite para as guloseimas que virão. Assim, caros amigos, vocês vão para a festa no alto. Não amorteçam o seu apetite com os gozos terrenos. Desprendam-se deles todos. Vejam-nos todos como pálidos e desvanecentes. Quando passearem no jardim florido, nunca pensem em ficar lá e fazer seu lar entre as rosas. Passem, pois, pelo jardim dos melhores prazeres deste mundo. Aspirem ao passar o aroma das flores, mas não se demorem ali. Jesus os convida para a sua casa e o seu banquete. Ali vocês se alimentarão entre os lírios e as pilhas e pilhas de especiarias. Oh, soa mal um filho de Deus gostar demais de um banquete terreno, quando ele espera sentar-se logo com Jesus. E pega mal vocês se deixarem levar muito por vestes e exibições, quando logo terão que ver o rosto daquele que recebeu uma coroa de espinhos. Irmãos, se vocês deixarem levar tanto por algum gozo que os afaste do amor pela oração ou pela Bíblia, ou que os deixaria apavorados ao ouvirem o grito, aí vem o esposo e vocês perguntarem: ele já veio? Significa que vocês estão abusando deste mundo. Ó irmãos, desprendam-se dos gozos deste mundo. O tempo é curto. Desprendam-se das ocupações deste mundo. Está muito certo os cristãos serem diligentes em suas atividades. Muitas vezes admiro ao ver como as almas não convertidas podem ser tão ativas, e ao ver que quando vocês se agitam para cá e para lá, procurando encher o tempo com coisas mundanas, nunca lhe ocorre que não haverá nada dessas coisas na eternidade. Como posso ocupar-me tanto com o meu corpo, quando não providencio nada quanto à minha pobre alma? No entanto, os que estão em Cristo podem muito bem ser diligentes. Eles têm boa consciência, isso engraxa as rodas. O coração alegre serve de bom remédio. O coração leve facilita o trabalho. Eles gostam de honrar o Senhor. Eles não gostariam que dissessem que o crente em Jesus é um vadio ou um madrião. O amor de Jesus os constrange a fazer tudo o que é belo e bom. E todavia o crente deve comprar como se nada possuísse, pois o tempo é curto. Ó crentes, não sejam miseráveis, mesquinhos, pois vocês não passam de mordomos, de administradores. Tudo quanto vocês possuem aqui pertence ao seu Senhor. E está às portas o dia em que Ele vai transferi-los para
cuidarem de outra propriedade numa terra mais brilhante. Vocês são apenas servos. Inútil seria vocês porem os seus corações neste aposento inferior, pois dentro de pouco tempo o Senhor vai chamá-los para prestarem serviço em sua preciosa presença. Amados irmãos, estejam preparados para sair do seu aposento, para receberem suas harpas de ouro num minuto de aviso. Estejam prontos para deixar sua mesa de trabalho, para irem ao trono de Jesus, para deixar sua pena a fim de receberem a palma da vitória. Estejam prontos para deixar o mercado embaixo, para caminharem nas ruas da Nova Jerusalém, nas quais os remidos vão passear. Se você estivesse num naufrágio, não se apegaria a bolsas de dinheiro, você se desprenderia de tudo e estaria pronto a nadar neste mundo. É como um navio afundando. E os que se apegam às suas posses materiais afundarão com ele. Comprem como se não possuísse, pois o tempo é curto. Terceiro, o que os não convertidos devem aprender da brevidade do tempo. Aprenda que foi loucura perder o passado. Embora a vida seja muito curta, é tempo para que sejamos salvos. Essa é a razão pela qual Deus nula concedeu. O propósito da longanimidade de Deus é a nossa salvação. Deus dá aos homens tempo para ouvirem o Evangelho, para orarem, para terem a conversão salvadora. Mas as almas não convertidas desperdiçam todo o passado. Pense em quanto tempo vocês perderam na ociosidade. Quantas oportunidades de ouro para a oração, para ouvir a palavra e para a meditação vocês perderam. Quanto tempo vocês gastaram inutilmente em sua cama ou numa prosa ociosa, ou vagabundeando por perto das suas portas. Se vocês tivessem visto quão curto é o tempo e como a morte e o inferno estão em seus calcanhares, vocês teriam fugido para Cristo. Mas não fizeram. Pensem em quanto vocês gastaram com o pecado nas tavernas, ou em fútil companhia, ou nos bailes, ou em passeios noturnos, ou em pecado, que até mencionar causa vergonha. Deus lhe deu tempo para que a sua alma fosse salva, e você o passou arruinando sua alma. Deus lhe deu tempo para fugir para Cristo, e você o passou fugindo para o inferno. Pense em quanto tempo você dedicou aos negócios sem dedicar sequer um pensamento à eternidade. Pense em como você perdeu o seu melhor tempo. A mocidade é o seu melhor tempo para receber a salvação. Muitos de vocês o perderam. Tempo de despertar. Domingos, tempo sagrado, anos e anos de domingos têm passado por cima de muitos de vocês. A colheita passou e o verão chegou, e não estamos salvos. B. Considerem que valor dão ao tempo aqueles que agora estão no inferno. Antes, irmãos, eles se preocupavam com o tempo tão pouco quanto vocês. Antes eles podiam ver passar os anos sem nenhuma preocupação. Antes eles podiam deixar escapar os domingos. Mas agora veem a sua loucura. Que não daria a eles, irmãos, para terem a oportunidade que vocês têm no dia de hoje? Que diriam
por outro ano de oferta da graça, por outra semana, por outro dia, que dariam? Provavelmente alguns dos seus amigos ou companheiros, agora no inferno, gostariam de poder voltar para dizer a vocês quão preciosa é cada minuto do tempo disponível para a salvação. Ó irmãos, sejam sábios. Por que estáis ociosos todo dia? A 11ª hora já chegou para alguns. Sua cabeça não convertida está grisalha, seus pés vacilam. Se vocês vissem um homem condenado a morrer, acorrentado com apenas 3 horas de vida, se vocês vissem esse homem jogando dados ou cantando canções libidinosas, vocês não ficariam chocados? Vocês diriam que ele era um miserável, empedernido? Ah, não haveria entre vocês alguém nessas condições? Você já está condenado, seus dias estão contados. Você está pendurado por um fio sobre a boca do inferno. E todavia você está cortando e retalhando a mão que o segura. Um breve momento, irmãos, tudo terá passado. Por todas as intermináveis eras da eternidade, vocês se lembrarão dos poucos dias que passaram juntos. Ah, essa recordação adicionará combustível às chamas e será como um bicho que nunca morre em sua pobre alma.